Elias, dia 1º de agosto agora vai entrar em vigor, o tarifaço do Trump entra em vigor. Qual que é a sua perspectiva, né? Você tem experiência de trabalhar no governo, ter trabalhado no Banco dos BRICS. Você acha que vai haver uma negociação antes ou o Brasil tem que estar preparado, vai ser isso mesmo, e a partir daí as nossas alternativas? Qual que é o cenário, Elias? Eu acho que o Brasil tem que estar preparado para o pior, que é a instalação das tarifas e, enfim, temos que nos preparar para isso, né? Primeiro, executando a lei de reciprocidade. Segundo, começar a enfrentar a questão de como que nós vamos, que o Estado brasileiro vai dar algum nível de proteção ou auxílio ou subsídio para os setores da economia que foram afetados com essas tarifas, né? Do ponto de vista mais de médio e longo prazo, a construção, a constituição de um sistema nacional de planejamento de comércio exterior para poder lidar com essa situação nova. Porque existe uma situação nova no mundo e que não é somente mais no dólar, que é uma arma de destruição em massa. As tarifas estão se transformando em uma arma de destruição em massa e o Brasil vai ter que se construir, instituir marcos institucionais para lidar com esse mundo novo que está aí, né? E um deles é o que eu chamo de Sistema Nacional de Planificação do Comércio Exterior, que é um sistema que vai buscar transformar em ciência a busca por novos mercados, né? Não somente um ato de espontâneo pela busca de novos mercados, e sim tem um ato planejado científico dessa busca. Por exemplo, a reconstituição da política brasileira para a América do Sul. A América do Sul foi, durante muito tempo, o principal mercado para produtos manufaturados e deixou de ser. Uma outra forma que o Brasil pode reagir às tarifas é a quebra de patentes, né? Já seria uma solução mais estratégica, né? Uma saída mais estratégica. Com a quebra de patentes, o Brasil pode ter acesso a tecnologias que ele não tinha acesso, né? E a partir dessas tecnologias que ele não tinha acesso, ele começar um processo de substituir importações, por exemplo, desse tipo de tecnologia. Então, existe reações de curto, médio e longo prazo, depende da capacidade do Estado brasileiro em lidar com essa questão, mas, em princípio, eu coloco esses pontos aqui de como o Brasil deveria enfrentar essa tarifa, né? E é evidente, né? Porque as tarifas, ela também, Pedro e Zé Cobori, elas aprofundam a tendência. Primeiro, do rompimento das cadeias globais de valor, e por outro, e a contrapartida disso é a formação de mercados regionais, ou seja, o fortalecimento de mercados regionais que busca internalizar cadeias de valor, né? Ou seja, o Brasil aproveitar essa tendência de formação de mercados regionais para reconstituir uma política sul-americana, algo que foi literalmente abandonado desde Temer, né? E que o Brasil é uma necessidade do Brasil para os países da América do Sul, a constituição de mercado comum sul-americano, né? De forma que nós tenhamos condições de construir uma divisão social do trabalho aqui na América do Sul que seja funcional à reindustrialização do Brasil e também à industrialização ou reindustrialização dos outros países da América do Sul, né? Eu acho que existem abre-se um relevo de possibilidades ao Brasil diante desse cenário que está aí. Muito bom. Ô, Cobori, uma coisa que, digamos, o Brasil tem sofrido algumas críticas, né, ali o governo brasileiro, para ser específico, né, de setores muito da extrema-direita, né, na verdade, mas no sentido de que os países que o Trump sancionou, eles depois foram sentando na mesa com o Trump e foram acordando para ter tarifas menores e tal. Então, a extrema-direita ataca muito nisso, né? Ao mesmo tempo, há uma mobilidade nacional muito grande em volta do termo, em volta do conceito de soberania, da ideia de soberania, abrangendo setores amplos, né? Setores que, inclusive, são de direita conservadora, né? Pega o editorial do Estadão, por exemplo, a própria linha editorial do Jornal Nacional tem sido de defesa do Brasil contra o Trump, né? Então, como é que você vê esse momento também, né? No fundo é a mesma pergunta, que é a questão do Brasil soberano, né? Como é que você vê o Brasil lidando com esse ataque brutal, que é esse ataque de 50%?
Na realidade, acho que o Elias já até comentou no outro encontro nosso que o Trump, ele na realidade deu um presente, né? Quando a gente fala sobre o ponto de vista político, ele deu um presente para o governo fazer essa unidade em torno da nossa soberania. E a ideologia ela acaba quando aperta o bolso, né? Então, essa grande parte dos setores conservadores da sociedade, a ideologia sumiu na hora que eles viram que eles seriam prejudicados, né? Na realidade, o governo está dando as respostas corretas, né? O próprio presidente Lula, como a liderança política, ele tem sido até mais duro, né, do que outras nações na sua retórica, na sua resposta, né? A gente tem grandes problemas, que o Elias sabe muito bem disso, que a nossa diplomacia ainda é colonizada mentalmente pela Europa, né, muito eurocêntrica, mas o Lula tem feito um papel de estadista, de tomar a frente e defender os interesses nacionais. Então, os setores econômicos, isso ficou claramente quando o Tarcísio, no início, vacilou, né? Agora parece que foi enquadrado, né, pelo poder econômico, que ele tem que defender o interesse dessas empresas, dessas corporações, desses grandes exportadores, desses setores que serão mais afetados. Então, a resposta brasileira está condizente, mas a gente tem que lembrar que o governo ele já abriu uma negociação com os Estados Unidos, é os Estados Unidos que não está dando retorno. Eu acho que parece que o Donald Trump está apostando nessa pauta política e ideológica, por isso que não deu nenhum tipo de retorno. Só que o Brasil eu acredito que o Brasil está no caminho certo, até porque o Trump tem grandes resistências internas, né, não só dos setores empresariais americanos que vão ser afetados também, a própria Câmara de Comércio, né, se uniu aqui com a nossa ANCHAN aqui, que é a Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos, a Câmara de Comércio deles lá dos Estados Unidos também já se uniu, já inclusive entraram na justiça, né, até porque a carta do Trump não faz sentido, né? Ele tarifa o Brasil dizendo que é para resolver um problema de déficit comercial e ele não tem, os Estados Unidos têm um superávit comercial com o Brasil. E aí eu acho que essa ausência de retorno que o Trump tem dado, não tem dado nenhum tipo de retorno nas aberturas de negociação, é justamente porque eu acho que ele quer estressar essa pauta política, né? Porque o grande interesse do Donald Trump obviamente, lá na frente, o Elias sempre brinca, né? Acho que o alvo final é a China, né? O alvo secundário é o BRICS e o alvo primário agora é o Brasil, né? Então, na realidade, ele quer desestabilizar essa relação e esse bloco contra-hegemônico que se formou e, na minha opinião, não tem volta, né? Esse bloco já estabeleceu relações. O BRICS, na realidade, é um sistema de relações internacionais que estão sendo feito entre o bloco e entre os países do chamado Sul Global. E os Estados Unidos está desesperadamente tentando quebrar esse bloco, né? A Rússia, a China e o Irã já têm consciência de qual é a estratégia, né? Talvez a Índia, pelo governo indiano não ser alinhado ideologicamente, né, com essa pauta mais de esquerda, ainda tem um pezinho em cada barco, e o Brasil estava vacilante, mas eu acho que a gente está essa provocação à nossa soberania talvez faça o Brasil finalmente assumir um papel mais importante no BRICS. Acho que até, como o Elias falou, que foi um presente, né? Acho que até no encerramento do BRICS, isso deu ali, digamos, um fôlego até para o Lula assumir esse papel e fazer um discurso ali de encerramento mais contundente, né, contra esse sistema imperialista americano, e os setores econômicos, obviamente, por interesses econômicos, se uniram em torno dessa pauta, e foi meio que um tiro pela culatra da ultradireita tentar, e inclusive continuam tentando, né, seguir por essa pauta ideológica, tentando, mas politicamente, para mim, é um suicídio o que eles estão fazendo, né? Como eu falei, o Tarcísio foi enquadrado pelo poder econômico, então agora ele está com um discurso diferente, mas esse pessoal que não tem compromisso nenhum com o país, né, e nem com a economia do país, a exemplo dessa família Bolsonaro, né, você vê que eles estão ali muito mais preocupados em livrar o Bolsonaro da cadeia e tentar salvar ainda uma esperança de que eles tenham relevância política no Brasil.